Estamos começando mais um programa Conexão ND, aliás, o último, né? Meu, pelo menos, às quartas-feiras, aqui na Record News. Pois é, e a gente sabe que terminando o ano, ficam aquelas coisas na nossa cabeça, né? Ah, não, para o ano que vem eu vou melhorar, vou estabelecer metas, vou cumprir, vou ser uma pessoa melhor. Você faz um monte de promessa, quando começa janeiro, fevereiro, março, você já esqueceu, já não faz mais nada. E a gente sabe que é assim, né? Pois é, mas como é que você pode fazer na sua vida para realmente, de todas as formas, conseguir cumprir aquilo que você está almejando alcançar? Você tem um sonho, a meta pode ser pequena, pode ser grande, pode ser um sonho pequeno, um sonho grande, mas você precisa colocar em prática. E como é que você faz isso? Como é que você se acostuma, cria o hábito de realmente cumprir essas metas que você vai se colocar? Porque a gente sabe que o ser humano, né, deixa para trás aquilo que tem vontade de fazer, e aí você vai ficando sempre na mesma, não vai ter outro resultado, o resultado que você quer. Então, para isso, a gente convidou nesse último programa nosso, né, dia 28 de dezembro, estamos chegando aí na virada do ano para 2023, e você com certeza vai tirar daqui desse programa dicas incríveis para você melhorar o seu ano e melhorar você mesmo, hein? Nós estamos tendo o prazer aqui de receber o Master Coach, presidente aqui da Febracis Santa Catarina, Ronald Gomes. Tudo bem, Ronald? Tudo bom, meu amigo? Obrigado. Que alegria estar aqui de volta com você. Alegria nossa, né? O teu compartilhamento aqui de informações, isso é que é bacana, né? Muito Agora, obrigado. a gente sabe que esse ano foi complicado, foi um ano difícil, a gente teve vários problemas e tal, mas agora vamos passar a página, né? E vamos começar um ano melhor. Como é que você diria, por exemplo, assim, para as pessoas que estão em casa, como ser diferente? Porque primeiro você precisa ser diferente para depois ter um resultado diferente, é isso? É bem isso. Antes de qualquer coisa, eu quero lhe agradecer mais uma vez, Alexandre, pelo convite, a todos que estão aí na Conexão ND. Obrigado por estarem aí conectados conosco. Espero que ao final dessa conversa, desse bate-papo que a gente vai ter aqui, você saia daqui motivado, para que no ano que vem você faça algo totalmente diferente e não aceite viver à mercê do que as pessoas dizem que você tem que viver. Mas você, de fato, seja algo diferente e faça algo diferente. Perfeito. Acho que essa é a mensagem principal, né? É isso aí. Você falou algo muito forte. Muitas pessoas passam a maior parte do tempo, eu diria até da vida, Alexandre, buscando fazer coisas para acharem que se eles fizerem algo, ou se eles tiverem algo, eles serão alguém. Boa parte das pessoas passam a maior parte do tempo fazendo isso. E aí estabelecem metas que as motivações não são nem delas. São motivações de outras pessoas, para que elas se sintam amadas por aquelas outras pessoas. Ela vai buscar aquilo que a outra pessoa quer. Caramba, é exatamente isso que acontece Com a maioria das pessoas. É tipo um exemplo simples. Vamos supor que um telespectador que esteja nos acompanhando agora, ele queira muito ser promovido. A pergunta que ele precisa fazer é: essa promoção é por ele ou é para conquistar a admiração ou o amor de alguém? Sabe? Às vezes até a aprovação até dos próprios pais, né? Exatamente. Na grande maioria das vezes é por uma aprovação alheia, por uma aprovação de outras pessoas. Mas quando você entende quem você é e você se descobre muito mais, e aí eu vou te falar, é impossível que nós, durante esse tempo aqui que a gente vai ter de papo, consiga trazer clareza para quem vai nos assistir de quem ela é. Ela vai precisar ter mais inteligência emocional, buscar se desenvolver mais, buscar se conhecer mais, para aí sim ela saber quem ela verdadeiramente é. Mas uma vez que ela descobre isso, ela começa a fazer coisas que vão de fato nutrir ela e a identidade dela, de quem ela é, e automaticamente ela vai se sentir feliz, vai se sentir plena, completa. As metas que ela vai estabelecer são totalmente congruentes com o que é valoroso para ela. Ela não vai ficar estabelecendo metas apenas para provar para alguém que ela é alguma coisa, para provar para outra pessoa que ela conseguiu isso, aquilo, outro. Ela vai, de fato, estabelecer metas que nutrem o ser dela, nutrem quem ela é, sabe? Então, o que você falou no início é bem isso. Quando você sabe quem você é, quando você identifica quem você é, automaticamente o que você vai fazer e as metas que você vai alcançar, elas vão estar alinhadas com a sua identidade. E aí você simplesmente não se sabota no meio da jornada, não procrastina, não para no meio do caminho e sim vai até o final. É isso que a gente precisa aprender, a não procrastinar, não empurrar com a barriga aquilo que a gente tem que fazer, né? Então, assim, ó, vamos começar dizendo que, bom, eu estabeleci alguma meta para agora janeiro, né? Vou começar, a maioria das pessoas quer emagrecer, né? Para ir para a praia, para colocar aquele verão aí, né? bonito, isso, no verão, aquela coisa bonita. Mas às vezes, eu vou começar academia, vou começar dieta, vou começar na segunda-feira e essa segunda-feira nunca chega. Como é que você pode começar
a realmente não desistir daquela meta? Qual é o segredo para isso? Por incrível que pareça, Alexandre, 50% das pessoas, eles estabelecem metas, né? Daquelas pessoas que estabelecem metas, 50% das que estabelecem, elas desistem no primeiro mês. 50%? 50%. Muita coisa. Ela simplesmente, no primeiro mês, ela já diz assim, não vai dar para mim não, e desiste. Só que a gente nem está contando com o número de pessoas que nem estabelece meta, que vive verdadeiramente no deixa a vida me levar, sabe? Deixa a vida me levar, eu não vou fazer planos, porque eu não sei como é que vai ser esse ano, não sei nem se eu vou estar vivo, não sei nem como é que vai ser, e simplesmente não estabelece metas, sabe? Vive, como você falou, empurrando com a barriga, deixando com que o dia de amanhã venha, vamos ver como é que vai ser. Só que existe um grupo de pessoas que estabelece metas. Existe um grupo de pessoas que de fato tem consistência e vai até o final, que isso, para você ter ideia, representa 13% da população. Apenas 13% da população estabelece metas e cumpre elas até o final do ano. 13%? 13%, tá. Só que o nosso trabalho é para que esse número aumente, claro. Sabe? Eu acredito de verdade que se todos nós parássemos para estabelecer metas neurologicamente corretas e tivéssemos inteligência emocional para não depender de motivação, acordei legal, minha vida está legal. Não, você simplesmente tivesse inteligência emocional para pegar a emoção certa, na intensidade certa e pelo tempo necessário para que alcance os seus objetivos, eu acredito que esse número aumentaria exponencialmente. Quer dizer que a pessoa não precisa estar necessariamente motivada, porque você não acorda todo dia, e a vida é maravilhosa. Não é assim, né? A gente sempre tem problemas e tal. Então você consegue, tendo essa constância de estabelecer essas metas e ir cumprindo com o passar do tempo. É esse que é o segredo para você não parar? Alexandre, assim, existe uma série de ferramentas que vai nos ajudar a nós termos consistência, e aqui eu quero citar algumas delas, né, no nosso papo. Mas o que você falou aí sobre começarmos, termos consistência, irmos até o final, eu não posso depender de motivação. A motivação, ela é como algo que vai lá em cima, você se alegra e logo se despenca. Tipo uma parábola, né? Você vai lá em cima e logo você cai, despenca de novo. Chegou 2 dias, 3 dias, você recebeu alguma notícia, alguma informação que te dá uma energia mais negativa do que positiva, logo a motivação vai embora. Então, se nós formos depender de motivação para alcançarmos nossos resultados, eu tenho uma notícia muito ruim para dar para você que está nos assistindo. Você vai viver fadado a não alcançar os seus objetivos. Porque você vai depender do meio externo e não do meio interno. Então, quando você tem as ferramentas, Alexandre, para explorar isso em você e não depender da motivação, mas, um exemplo, no dia que você não acordou legal, se você souber o que fazer consigo para mudar esse estado, isso muda a sua vida, porque você agora não vai deixar com que as circunstâncias gerenciem sua vida. E você assume a responsabilidade das coisas e diz assim, aqui não tem opção. Se eu estiver feliz, se eu estiver triste, se eu estiver animado, se eu não estiver animado, se eu estiver entusiasmado, se eu não estiver, se eu estiver motivado ou não estiver, a coisa vai acontecer. E eu trouxe até um presente para você, que eu quero talvez até aproveitar para fazer isso agora, que é esse livro que mudou a minha vida. Olha só. Esse livro chama-se O Poder da Autorresponsabilidade. Olha que bacana. Esse livro, Alexandre, Paulo Vieira, né? Ele mudou minha vida em 2014. 2014 você teve acesso a esse livro? Eu li esse livro e ele mudou a minha vida. Como eu entendi que tudo que eu estava vivendo, absolutamente tudo que eu estava vivendo, era de responsabilidade minha e fui eu quem construí aquilo. Ou seja, se é algo bom que eu estou vivendo, ou algo ruim que eu estou vivendo, fui eu quem construí. Isso às vezes é até uma afirmação que incomoda e gera desconforto nas pessoas. E gerou desconforto em mim, sabe? Gerou uma dor em mim. Mas quando eu entendi que isso me trazia poder, que se eu olhasse para isso e dissesse, cara, agora que eu sei que fui eu que me coloquei onde eu estou, e só eu posso mudar isso aqui, isso me trouxe tanto poder que eu disse assim, cara, se isso é verdade, eu vou mudar a minha vida. Porque não depende de outra pessoa, né? Não adianta colocar a culpa em outro. Não adianta. Só que há uma necessidade de você olhar para si e dizer assim, eu não tolero mais viver o que eu vivia. Eu não aceito mais viver o que eu vivia. Eu tenho um nojo, eu tenho um raiva, eu tenho um ódio do que eu vivia. Não que eu não vou ser grato a muitas coisas que eu vivi, não é isso.
É você olhar para o que você vivia e dizer assim, eu não tolero mais isso. Eu não tolero mais o corpo que eu tenho, eu não tolero mais o salário que eu recebo, o dinheiro que eu recebo, eu não tolero mais as insatisfações de outras pessoas, eu não tolero mais abuso, eu não tolero... Quando você dá uma série de nãos e dizer, eu não tolero isso aqui, você começa a olhar para suas metas, para seus objetivos e entender que você tem o poder sobre isso. E aí eu tiro o foco de governo, eu tiro o foco de superior tribunal, de onde for, entendeu? Eu tiro o foco do que o político vai fazer, eu tiro o foco de tudo, do meu chefe, de tudo, e eu olho para mim. Cuida da sua vida, né? E eu cuido especificamente da minha vida. Digo assim, aqui não. Aqui eu vou governar a minha vida e eu vou gerar os resultados que eu mereço viver. Quando você entra nessa perspectiva, Alexandre, você começa a viver algo sobrenatural e extraordinário. Imagino. Até tem algumas perguntas aqui, ó. O Paulo Vieira coloca, né? Por isso faço essas 3 perguntas. Quem está no comando do barco da sua vida? Essa é uma pergunta, né? Porque o barco da sua vida é você, né? Que vai ter que, por ação ou por omissão, para onde você está conduzindo a sua vida e o quanto você, de fato, está preparado para conduzir o barco de sua vida. É isso aí. Aí tem o preparo também, né? Entra o preparo. Muitas pessoas não querem assumir esse leme do barco. Muitas pessoas preferem encontrar justificativas e dizer, o problema é de fulano. Ah, não, minha esposa que não me trata tão bem. Se ela me tratasse tão bem, meu casamento seria melhor. Ah, meu chefe não me valoriza. Tá vendo? Por isso que eu estou nesse cenário, porque meu chefe não me valoriza. Ah, não tem como ficar rico nesse país, não tem como prosperar nesse país. Olha os preços das coisas, como é que estão. E eu começo a arranjar uma série de justificativas para dizer como é que está a minha vida hoje. E o que acontece? Quando eu encontro historinhas e justificativas plausíveis para eu dizer, ó, tá vendo? O problema não sou eu. A responsabilidade não é minha. A responsabilidade é do outro. Eu sento em cima desse problema e digo assim, tá tudo bem. Minha vida só está assim por causa daquilo ali. Não sou eu que preciso ficar responsável por mudá-la. Só que quando eu tomo consciência, não tolero o que eu vivia e assumo a responsabilidade das coisas, cara, o jogo começa a mudar. E aquela coisa de sair daquela zona de conforto, né? É isso. Porque aí. às vezes quando você está vivendo naquela mesmice, é mais fácil, né? Do que você ter que agir, levantar e agir e fazer alguma coisa. Agora, realmente, como você está dizendo, você esquece aquilo lá, bom, agora o que me sobra? Me sobra o para frente. É isso o que eu vou fazer? Essa questão do propósito também, saber aquilo que você quer da vida é importante? Isso, eu digo para você que o propósito, ele é algo que você encontra ele quando você encontra quem você nasceu para ser. Sabe? Tem gente, muita gente hoje que persegue o propósito como se estivesse perseguindo uma cenourinha que fica pendurada na sua frente e você nunca alcança. Quando você vai para dentro, você descobre quem você é. O propósito, ele meio que te abraça, ele te encontra, sabe? Isso ajuda e muito a você trazer mais clareza para suas metas e objetivos e sentir ainda mais satisfação ao alcançá-las e ao viver tudo isso. Eu diria para você que o propósito, ele acaba sendo uma mola propulsora dentro de você para você realizar grandes coisas. Bacana. Agora, como é que a gente começa efetivamente, então, estabelecendo essas metas? Porque a gente sabe que a gente tem metas de longo prazo, às vezes é uma viagem que vai ter que acontecer daqui a um ano, ou comprar um apartamento que vai ser daqui a mais tempo, ou fazer uma viagem agora em curto prazo, agora em fevereiro e tal. Como é que você divide isso, por exemplo, em termos de prioridade? Ótimo. Como é que é? Isso é uma coisa chamada submetas. Eu quero falar sobre isso, mas antes um pouco, Alexandre, eu queria, se você me permitisse. Claro, fica à vontade. A gente está hoje, dia 28 de dezembro de 2022. A gente está aqui, daqui a 3 dias, as pessoas vão estar, alguns na praia, alguns com os amigos, alguns reunidos em alguma, sei lá, alguma igreja, vão estar reunidos para celebrar a virada de ano. E nessa virada de ano, o pessoal pega tantas uvas, pula tantas ondas, passa a virada de ano com a cor X, Y, exato. É a cor da prosperidade, a cor do dinheiro, é a cor do amor, é a cor de tudo no mundo. E por incrível que pareça, as pessoas têm tanta fé, mas tanta fé, que o fato delas passarem um ano com aquela roupa, comer aquelas uvas, pular aquelas ondas, vai mudar a vida delas, mas elas não têm fé suficiente para olhar para si e dizer, eu sou capaz de transformar a minha história e transformar a minha vida. Eu acho que o ponto principal, além de a gente colocar metas e estabelecer elas passo a passo, sabe, cada meta, submeta, é eu olhar e dizer o seguinte, cara, chega de ficar com superstição barata.
Chega de ficar achando que por causa disso, daquilo, outro, minha vida vai transformar. Cara, para com isso. Para de ser criança. Para de ser, sabe, o Paulo fala muito sobre deixar de ser aquela garotinha com a touca rosa e a boinha amarela, sabe? Sai disso aí, vamos jogar jogo de gente grande. Sabe? Tá na hora de você começar 2023 agora com o pé direito, de verdade. Ter autorresponsabilidade. Ter autorresponsabilidade sobre sua vida, sobre seus objetivos e entender que o que você conquistou ou não conquistou foi responsabilidade sua. Foi por ação ou por omissão você colheu isso. Mas quando eu olho agora para o futuro e digo assim, beleza, se isso é verdade, eu vou assumir agora a minha responsabilidade, a responsabilidade da minha vida, vou estabelecer minhas metas, não vou tolerar mais que superstição barata venha reger minha vida, não vou ficar fazendo mais promessas de que eu fiz há um ano atrás, não cumpri e agora eu quero estabelecer as mesmas metas, chega disso, está na hora de você assumir a responsabilidade e dizer, espera, eu quero aprender como é que estabelece metas neurologicamente corretas, eu quero construir meu plano de ação, eu quero executar dia após dia, eu quero não depender de motivação, eu quero de fato acordar e quando eu acordar, eu saber o que fazer quando eu não estiver bem, saber o que fazer quando eu estiver bem e de fato cumprir isso sem procrastinar, sabe? Eu acho que está na hora de jogar esse jogo, de dizer, espera, vamos jogar jogo de gente grande, vamos fazer de 2023 o melhor ano da nossa história, sabe? Vamos olhar para o que está por vir e caprichar na minha vida. Eu posso falar uma coisa para você que está nos assistindo. Se você fizer isso hoje, a sua virada de ano vai ser diferente. Se você fizer isso hoje, eu posso te garantir que dia 28 de dezembro de 2023, pode ser que a gente se encontre aqui falando sobre uma nova história. E você relatando as transformações que você viveu até aqui. Mas você tem duas opções. De fazer o que você sempre fez, de continuar contando as historinhas, não assumindo a responsabilidade sobre sua vida e de fato transformando isso. Ou você pode olhar e dizer, caraca, tá mexendo comigo, tá me incomodando isso que eu tô assistindo. E obrigado ao Conexão ND, obrigado ao Alexandre por ter trazido esse cara aí, que esse maluco aí, que sinceramente eu não quero nem que você lembre meu nome, mas eu quero que você faça desse ano um ano diferente. O ano tá aí, vai chegar, ele vai vir. E independente de governo, independente de circunstâncias, você decidir fazer o ano da sua vida. Você decidir, cara, eu vou virar a minha vida, eu vou virar não só o ano, mas eu vou virar a minha vida. Ela vai ser diferente. Você está olhando para um cara que em 2014 decidiu viver isso. Decidiu mudar radicalmente a vida ao olhar e dizer, não tem opção. Eu vou assumir a responsabilidade sobre a minha vida. Eu vou prosperar. Eu vou impactar minha família. Eu vou impactar outras pessoas. Eu vou emagrecer. Você está olhando para um cara que está 20 quilos mais magro da época de 2014 para cá. Eu vou casar. Eu vou ter filhos. Eu vou construir uma linda família. Eu vou ter uma empresa próspera. E naquela época eu não tinha absolutamente nada. E esse conceito desse livro mudou minha vida. Eu assumi o leme do barco da minha vida e comecei verdadeiramente a transformá-la em algo que eu merecia viver. Chegou a sua hora de fazer isso. E eu quero compartilhar com você, depois disso, não sei se eu posso já emendar aqui. Pode emendar, não tem problema. Eu quero trazer como você construir metas e como depois de tudo isso você estabelecer metas neurologicamente corretas, saber fazer submetas, sabe? Quebrar ela em etapas e mês a mês talvez você ir realizando grandes coisas para chegar no final do ano, você tá do jeito que você queria, alcançando as metas que você queria, seja profissional, financeira, da sua saúde, do seu corpo, da sua família, no que for. O legal é que depende realmente dessa palavra que você falou, que é a decisão, né? A hora que você toma a decisão, dessa autorresponsabilidade. Aliás, esse livrinho aqui a gente encontra na Fibracis, por exemplo. Encontra Fica ali perto ali da Praça do Bombeiro, né? Para quem tá em Florianópolis, Santa Catarina, eu recomendo demais que você conheça a Fibracis e o autor desse livro, que é o Paulo Vieira. Você merece conhecer, tá? Procure o Paulo no Instagram, nas redes sociais, você vai acompanhar ele. E o Paulo Vieira, ele tem uma empresa chamada Fibracis, a qual eu sou franqueado dela, e a gente tem uma unidade aqui em Florianópolis, eu junto com minha esposa Lidiane, nós somos sócios diretores dessa unidade, a qual a gente tem uma alegria imensa de ter trazido o Paulo para cá já 2 vezes. Nós entrevistamos, aliás, exatamente, o Paulo, né? Tem uma entrevista, até deixa o link aí para a galera depois acessar a entrevista que você fez com o Paulo, né? Ele veio dar um treinamento, foi incrível, depois veio de novo para ministrar um treinamento em Balneário Camboriú, que também foi muito impactante, foi transformador para muita gente. E a gente está lá na Fibracis
o intuito de receber as pessoas de Santa Catarina, de trazer esse acesso à informação, a conhecimento, a qual é tão rica. A FibraCis é muito rica de conteúdo que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você, então, a seguir o nosso programa daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque a gente ainda vai trazer mais conteúdo para você e principalmente sobre outra palavra, né? Que vocês trazem, eu acho muito interessante. É o ecossistema onde você está inserido. Uau. Dentro da sua empresa, da sua família. O que é esse ecossistema? Não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, nesse nosso programa especial aqui de fim de ano. Voltamos já. De volta com o nosso Conexão ND muito especial de fim de ano, né? A gente está ajudando você agora a encontrar um caminho positivo em 2023, porque a gente sabe que a gente sempre promete o que nós queremos, né? Para o ano seguinte, já para janeiro, fevereiro, até dezembro, e a gente acaba não cumprindo nada daquilo que a gente prometeu para nós mesmos. Então a gente está num bate-papo muito bacana com o Master Coach Ronald Gomes, da FibraCis. Obrigado mais uma vez, né, pela tua participação aqui. Aliás, a gente estava conversando agora, né, nesse primeiro bloco, acho que foi uma preparação para aquilo que a gente vai falar agora, né? E uma das coisas que eu gostaria que você explicasse para a gente é o que é, que depende também de onde a gente está, onde a gente vive e com quem a gente convive. O que é esse ecossistema e por que ele é tão importante para o nosso sucesso? Ótimo. Essa pergunta aí me remete a uma frase que diz assim: dizem com quem tu andas que eu direi quem tu és. Né? É muito forte. É muito sábia, é simples, mas é sábia. Né? É isso mesmo. E por incrível que pareça, isso saiu de uma filosofia para um estudo, né? Existem dois estudiosos chamados Christix e Fowler que escreveram um livro chamado O Poder das Conexões. E eles estudaram e identificaram isso cientificamente, o quanto há uma influência dos relacionamentos nos nossos resultados. Né? Você pode encontrar isso nesse livro, O Poder das Conexões. Eles falam que as 6 pessoas a qual você se relacionam são as 6 pessoas que mais te influenciam nos resultados que você colhe. Basicamente se você é uma pessoa que quer emagrecer, mas você anda com pessoas que não são tão magrinhas e gostam de uma alimentação diferente da que te atrairia, ou seja, gostam mais de guloseimas e tudo mais, é natural que elas vão te influenciar a você não alcançar o que você quer alcançar. Se você de fato quer mudar os seus resultados, você vai precisar gerenciar isso aqui. Você vai precisar, talvez, se distanciar de algumas pessoas, talvez se aproximar de outras, talvez gerar uma mudança, trazendo pessoas de fora do seu meio para dentro do meio, para influenciar essas pessoas, para ver se elas mudam, tá? Ou até mesmo, se for o caso, se inserir em novos ciclos. Eu tenho até só um exemplo aqui, bem simples, mas eu acho que é muito bacana e eu estou lembrando agora dessas pessoas que eu conheço, alguns amigos e tal, que disseram assim, não, mas eu tive que tomar uma decisão, entrei numa academia de crossfit. E aí começou a fazer o crossfit, antes estava, né, com alimentação errada, com um monte de problema e tal, e andava com algumas pessoas que também eram todas erradas e tal. De repente, quando começou a fazer o crossfit, tem outras amizades, estão em forma, tem outro resultado na vida, eu acho assim, gente, não é que funciona isso? É isso aí. É só essa virada de chave, né? A influência que o meio tem, né? O Paulo Vieira, ele tem um conceito que ele diz o seguinte: quando você está perto das pessoas certas, nos lugares certos, com o acesso à informação, o conhecimento certo, você gera uma coisa chamada em você, chamada de metanoia. Metanoia. Uma mudança de mentalidade, uma forma diferente de pensar. Mas você precisa se manter perto de pessoas, de lugares e de conhecimento certo. Quando você junta isso, você gera de fato essa transformação. O exemplo que você citou é muito prático. Aquela pessoa que não praticava nenhum tipo de exercício, que era sedentário, algo do tipo, quando ela decide pegar ferramentas, usar em si e dizer, espera, eu não vou depender de motivação. Quando eu acordar, eu vou fazer, eu sei que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Aí ela vai para o treino de crossfit. E ela começa a receber aquela influência, daquele esporte coletivo ali, todo mundo junto, influenciando. São as pessoas certas, são os lugares certos, são o acesso à informação certa. Isso gera uma transformação. Isso, como para o esporte, é para tudo na vida. Tudo,
os seus objetivos, para as suas metas. A gente até estava falando sobre objetivos. Eu vou voltar no ponto lá sobre estabelecer metas e falar sobre vamos um passo falar a passo. isso. Eu quero deixar aqui talvez alguns passos práticos. Sim. Para quem está nos assistindo, saia disso aqui e de fato estabeleça metas e objetivos e estabeleça um caminho para esse 2023, né, o ano que vem, faça de fato acontecer e se transforme verdadeiramente. Né? Perfeito. Você estava falando também do propósito, né? Isso. Acho que é do objetivo, né? Que era justamente... A gente falou um pouco do propósito, mas quando a gente fala sobre se aproximar das pessoas certas, estar nos lugares certos e acessar as informações certas, tem uma coisa que vem antes disso que é muito importante. Eu preciso saber o meu objetivo. Qual o meu objetivo para saber quem são as pessoas certas? Qual o meu objetivo para saber quais são os lugares certos? Qual o meu objetivo para saber o tipo de informação e conteúdo que eu vou absorver? Para você ter a direção certa, senão você vai ficar perdido, né? Exatamente. Então, o primeiro passo é o objetivo. O que eu quero? Uma visão positiva de futuro. Tem um cara chamado Viktor Frankl, que ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Ele diz o seguinte, só para você ter ideia, esse cara, ele sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz. Caramba. E ele entrevistou outras pessoas que sobreviveram ao campo de concentração, né? Então, quando ele entrevistou essas pessoas, o que é que elas tinham em comum? Elas diziam que elas não nutriam a imagem da câmara de gás. Só para que todos entendam, no campo de Auschwitz era onde os judeus se concentravam para eles irem para a máquina de gás, a câmara de gás, e lá iam morrer. Então, todos já sabiam que por estar no campo de concentração, eles iam morrer. Sim. Mas, por incrível que pareça, alguns não morreram. E ele entrevistou essas pessoas que não morreram e quando ele identificou, tinha uma coisa em comum. Que essas pessoas, elas estabeleciam não a visão negativa de futuro, que elas iam para o campo, que elas iriam para a câmara de gás. Elas nutriam uma outra imagem, que era uma imagem com suas famílias, sabe, correndo num campo verde, com seus filhos, brincando de água, jogando água, tinha um sol gostoso, agradável, a casa deles estavam ali. E eles nutriam essa imagem e ele identificou o seguinte, que aquelas pessoas que têm um sentido da vida e estabelecem uma visão positiva de futuro, elas de fato têm mais esperança, vivem com mais gosto e automaticamente realizam coisas maiores. Se não me engano, essa história, esse relato está no livro O Poder da Ação, do também. Paulo Vieira. O Paulo fala sobre isso também. Ele fala sobre isso, né? Fala sobre isso. É impressionante. E aí, quando você aprende a estabelecer metas, eu quero agora, se você me permitir, Claro. entrar em como a gente estabelecer metas neurologicamente corretas, né? Então, prepara primeiro, pega o papel e a caneta, sua nova agenda do ano que vem, né? Já prepara aí, porque ele vai dar dicas importantes. Hein? Agora é a hora. Agora é a hora de Agora você é a hora. estar com papel e caneta na mão. Exato. Primeira coisa, tem muita gente que não sabe o que é uma meta e o que é uma tarefa. E por não saber o que é cada um, ela simplesmente diz o seguinte, ano que vem eu vou mais para a academia. Ir para a academia é apenas uma ação. Eu tenho que ter um porquê muito forte de ir para a academia. Se eu não tenho um porquê muito forte para ir para a academia, o que é que eu vou fazer? Eu vou desistir na primeira, na segunda, na terceira semana. Porque vai vir algo que é mais prazeroso, que vai gerar uma descarga de dopamina em mim, e eu não vou mais querer ter aquele desprazer. Vou querer algo mais rápido, algo mais fast food, digamos assim, né? Ou um filme, uma série. Exatamente. Na Netflix. Troca já por tá qualquer ali, outra né? coisa. Já está ali fácil, o controle está na mão. Exato. Né? Então, o primeiro passo é aprender a distinguir isso. Então, tarefa é uma ação. E meta é algo que você vai alcançar com esse grupo de ações. Quando você tem um grupo de ações muito bem estruturadas e colocado em um plano, você pode caminhar para alcançar um objetivo e uma meta. Se você está focando só em estabelecer ações, dificilmente você vai alcançar essa meta. Então, essa é a grande diferença. E para você estabelecer metas, você precisa, de uma forma bem prática, construir uma visão, uma imagem dessa meta. Vou citar um exemplo. Como você falou, sobre peso, né? Eu quero pesar 75 quilos, sei lá. Quero pesar 75 quilos, é importante que você estabeleça. Quero pesar 75 quilos, com um percentual de gordura X, com meu corpo vai estar desse jeito, e começa a detalhar como é que vai estar seu corpo. E agora constrói uma imagem. Vou estar na praia, correndo na praia, na beira-mar norte, com uma bermuda de tactel preta, uma camiseta X. Bem específico, né? Bem detalhado.
entendeu? Tô feliz, tá um dia lindo de sol, eu tô correndo e eu tô feliz porque eu tô correndo leve, eu tô sentindo prazer na corrida, eu tô hoje pesando 75 quilos, já foi uma jornada incrível que eu percorri. Pá, você constrói uma imagem. Essa imagem faz com que você torne vivo aquilo em você e dizendo para si mesmo, cara, eu vou alcançar isso e vai ser extraordinário. Só que uma coisa é você estabelecer essa visão. Outra coisa agora é você estabelecer um plano para alcançar essa meta. E para que você não procrastine, você precisa fazer uma coisa essencial na definição dessa visão e dessa meta. É colocar uma data para ela. Uma data para acontecer. Tem muitas pessoas, Alexandre, que não estabelecem a data por uma razão. Eles têm medo de colocar a data e, se aquilo não acontecer, ele se frustrar. Mas ele esquece que ele já está frustrado por não estar acontecendo aquilo. Exatamente. Entendeu? E aí não vai estabelecer a data mesmo. E não estabelece. Então, eu quero convidar você a estabelecer a data. Estabeleça a data, dia, mês e ano. Factível, né? Isso. Por exemplo, não adianta dizer, semana que vem eu quero estar com 75 se você tem 100. Aí também não adianta. Não. Tem que ser, né? Tem que ser algo, e a gente até fala dentro do nosso treinamento, que a gente forma profissionais para trabalhar com metas, objetivos e tudo mais, que você precisa, 2 aspectos essenciais também, que ela seja realizadora, mas que ela seja também desafiadora. Ela não pode ser realizadora, mas não ser tão desafiante, porque senão você fica adiando para iniciar. Ela tem que ter esses 2 elementos, né? Mas uma vez que você tem esses elementos, tem data, tem a visão claramente, aquilo é algo positivo para você e para os outros que estão ao seu redor, sabe? De fato te motiva a alcançar aquilo. Agora você estabeleceu um plano de ações para alcançar aquilo, né? Aquele objetivo. E aí você constrói várias ações. E eu estava até falando com outra pessoa, falando sobre foco comportamental, sobre você ter foco nas ações que você vai ter e se perguntar, essas ações que eu vou ter, elas me aproximam ou me distanciam do meu objetivo? Essa é uma pergunta chave, se você anotar para se fazer todas as vezes, ou toda ação que você for ter, isso vai te ajudar muito a você agir ou não agir. Um exemplo simples que a gente está citando é sobre o peso. Sim. Imagina que você está numa padoca, numa padaria, numa panificadora e chega lá e tem lá um sonho daquele. Né? Chega bem cheio de açúcar. Cheio de açúcar, suculento. aquele recheio chega. De comer agora. É bem isso, né? Quando você olha para ele e se você se perguntar, se eu comer isso aqui, está me aproximando ou está me distanciando do meu objetivo? Quando você se perguntar e tiver a resposta, você já tem a resposta para o que vai fazer naquele momento. Se aquilo vai te distanciar do teu objetivo, se afasta, sabe? Vai para outra coisa, vai fazer outra coisa. Então, essa é uma pergunta chave para vocês fazer e construir esse plano de ação. Só que o que acontece? Tem coisas que você vai estabelecer metas e objetivos, Alexandre, que eles não são para fevereiro, não são para março, eles não são para maio. Eles são lá para dezembro, talvez são lá para outubro. Tem gente que diz assim, eu quero comprar minha casa. Talvez essa meta não vai ser em 2023. Talvez sim, talvez não. Talvez ela vai demorar uns 2 ou 3 anos. Não jogue o jogo de criança, de toquinha rosa, de boinha amarela. Não. Joga um jogo de gente grande. Espera. Quando é que você vai realizar essa meta? 2025. Beleza. Você vai ter 2 anos para realizar a sua meta. Mas agora o que você vai fazer em 2024? O que você vai fazer em 2023? Quais são os objetivos que você precisa alcançar, que a gente chama de objetivos meios? Então, quebre esses objetivos em objetivo de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo e até de curtíssimo prazo. Entendi. Agora, o importante de tudo isso que você está falando é realmente não só dividir tudo isso na sua cabeça. Você precisa escrever isso, né? A forma de escrever, de materializar no papel, é o que vai fazer você tocar isso. Tem um profissional americano de desenvolvimento humano chamado Tony Robbins, Sim. que ele diz assim, o que está na nossa cabeça é só imaginário. O que está no seu papel, isso se torna real. Aquilo que você tira da sua cabeça e joga para o papel, aquilo sim começa a caminhar para você realizar aquilo. Porque o nosso cérebro, ele não gosta de gastar muita energia. Ele não gosta mesmo. Então, ele vai te poupar de você gastar energia. Então, se ele vai ver que você vai entrar em ação, ele vai dizer, calma, espera. Não vai agora não. E uma das ferramentas que ele usa é antes da ação.
É quando você tem ideias incríveis que ele diz o seguinte para você, e muitos de vocês vão se identificar com isso. Ele diz assim, não precisa anotar não, deixa que eu vou te lembrar na hora certa. Ixi, é a pior cilada que tem, né? Às vezes quando eu confio na memória... É uma armadilha. É uma armadilha, é verdade. Então você precisa colocar no papel. Isso que você está falando é primordial. Coloca no papel, estabelece a meta, estabelece submetas, constrói o plano de ação, né? Lembra do que eu falei anteriormente, que eu citei do livro do Poder Alta Performance. Olha para trás e diz assim, eu não tolero mais viver isso, eu vou de fato viver o extraordinário, eu assumo a responsabilidade sobre a minha vida. E você começa a olhar para essas metas e ter ações consistentes para não parar. E aí tem uma coisa muito interessante, só antes de você falar, Alexandre, quando você falou sobre ecossistema, o que vai te ajudar a ter foco consistente é estar perto de pessoas que querem viver a mesma coisa. Tá certo. Tá na mesma vibe que você. Exatamente. Né? Agora, tem uma coisa importante também, a gente está com o nosso tempo acabando aqui, falta 1 minuto e 20. Mas, para a gente fechar, aqueles cartazes que dizem para a gente fazer e colocar imagens, isso funciona também? Funciona. Deixa eu trazer então rápido um conteúdo nesses 1 minuto e 10 que eu tenho aí. Isso. Existem 3 tipos de foco que você precisa nutrir para alcançar suas metas. O primeiro é um foco visionário, eu vou falar dele agora. O foco comportamental, que eu já citei, é você ter ações para alcançar aquilo. E o foco consistente, que é você estar perto de pessoas que se mantêm focado para alcançar aquilo. O que você falou é exatamente o primeiro foco necessário, que é o foco visionário. Você precisa estar nutrindo uma visão clara em você o tempo inteiro para você alcançar isso. Então, definir meu objetivo, definir minha meta, o que é que eu vou te convidar a fazer? Vai para o Google, vai para alguma revista, algum jornal, alguma coisa, você busca alguma imagem, algum banco de imagens e encontra uma imagem que representa o mais próximo possível àquela sua meta. Imprime aquilo e constrói um mural, um painel da sua vida que você quer viver, da sua visão de futuro, da sua vida extraordinária, do que seja, de como você quiser chamar. Mas constrói ela e coloque ela num lugar onde você possa visitar todos os dias, para lembrar que aquilo ali é o que você vai viver na sua vida. Que fantástico. Olha, a gente poderia bater um papo aqui gigante com ele, né? Mas eu quero te agradecer pela tua participação, ainda mais nessa reta final do mês de dezembro, né? Vamos começar um ano com o pé direito. E eu tenho certeza, se você seguir tudo isso que o Ronald falou, com certeza, alguma coisa diferente você vai fazer no que vem. Com certeza. Né? Esse aqui é o objetivo. E tá aqui, ó, o livro O Poder da Autorresponsabilidade, para justamente você seguir também esses conselhos que o Ronald deu aqui pra gente nesse último programa nosso, né? É isso aí. De 2022. Querido, muito obrigado pela tua participação e muito sucesso no ano que vem. Obrigado, meu querido. Obrigado, Alexandre, mais uma vez. E quero convidar você para me acompanhar nas redes sociais. Vai lá no Instagram, é Ronald Gomes S7, tá? Ronald Gomes S7. E Perfeito. Procura também o Paulo Vieira, que é Paulo V Coach. Segue lá que isso vai te ajudar a você ter um foco consistente durante o ano 2023. Muito obrigado, meu amigo. É isso que a gente precisa. Obrigado, querido. Ótimo ano de 2023 para você. Feliz ano novo para você também. Para você de casa, você que está trabalhando, enfim. Muito obrigado pela sua participação aqui nesse ano de 2022. Ano que vem a gente está de volta aqui e, se Deus quiser, um ano muito melhor. Obrigado e até a próxima. Até ano que vem.